e depois fazer uma oração, um clamor por este povo que carece e crê na sua oração. Amém? Vamos orar, gente. Estende a mão para cá e oremos. Querido Deus, eis aí o teu filho, ó Pai, instrumento nas tuas mãos, na qual será usado por ti hoje poderosamente. Portanto, ó Deus, fale para nós aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. Usa o teu filho nesta noite para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja? A paz do Senhor para a igreja? Para mim é muita alegria retornar mais uma vez a essa casa do meu amigo pastor Paulo César. E agora mais do que nunca, né? Com a minha digníssima esposa. Glória a Deus. Que coisa boa, né? É quando Abraão vai e a Sara tá junto, né? E ela, ainda noiva, ainda falou, ó, quando a gente se casar, até como noiva, eu já vou te acompanhar, ainda mais quando tiver casado, aí que eu vou estar juntinho. Eu falei, glória a Deus. Anotei, tá? Glória a Deus. Somos recém-casados agora, em dezembro, casamos, e Deus abençoe mais e mais. E para mim é uma honra, tá? Ver cada um dos irmãos adorando e glorificando, e eu tenho certeza que a devida recompensa de Deus já está nas mãos de cada um aqui, porque a palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Com certeza Deus já está recompensando as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3. Eu anotei, pastor, que o senhor falou para entregar, então vou entregar. O senhor falou. Quando o senhor falou para Jesus, é confirmação se ele falou que é para entregar. Glórias a Deus. Jonas, capítulo 3. Glórias a Deus. Pela primeira vez quando eu ouvi o pastor Paulo César, eu me identifiquei muito com ele, né? Com o zelo que ele tem com a palavra, que eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa, né? É quando a gente conhece pessoas que verdadeiramente, né, serve ao Senhor e faz a obra de Deus com zelo, com ousadia. E eu fiquei muito feliz. E desde lá estamos juntos, né, nos conselhos de ministro da vida aí, dos café com os pastores. E versículo 6 diz assim, ó. Jonas capítulo 3, versículo 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, e nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, e cada um seu caminho, e da sua violência que há nas suas mãos. E quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Tomei vosso assento no nome de Jesus, para a glória de Deus. Irmãos queridos e amados, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa é a palavra de Deus. E o interessante é que Deus, ele fala tanto no individual, como também no coletivo. E quão grande coisa é quando Deus, ele nos desperta. Você já viu o despertador?
O despertador, ele tem uma função. Qual é? Ele tem a função de nos despertar. Mas eu pergunto, o despertador tem o poder de nos levantar? Não. O despertador nos desperta, mas se levantar é decisão minha. E eu creio que nessa noite, Deus, ele há de nos despertar sobre muitas coisas. E com certeza, esse culto para a glória de Deus será um divisor de água na vida, no ministério, na família de cada um aqui nessa noite. Porque Deus, ele está onde tem dois, onde tem três, onde tem um. E ele não quer apenas estar presente, ele quer manifestar a glória dele. E sabe o que Deus falou ao meu coração? Deus falou ao meu coração que cada um aqui nessa noite é um missionário. Deus falou, meu filho, cada um aqui nessa noite é uma missionária, é um evangelista, é um ganhador de alma, é uma ferramenta nas minhas mãos. E eu preciso que essas ferramentas, elas estejam verdadeiramente afiadas, pronta para o uso daquele que quer. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! O maior propósito do Evangelho, meus irmãos, não foi Jesus ter reunido 12. O maior propósito de Jesus não foi apenas ganhar os 12, porque o Senhor Jesus sabia que um dia ele subiria, e Jesus sabia que quando ele fosse para o Pai, ele deixaria 12 missionários, 12 evangelistas, 12 apóstolos, que daria prosseguimento no plano, no projeto que antes da fundação do mundo existiu. Qual projeto? De trazer a humanidade de volta para perto de Deus. De volta para perto. A gente perde a noção de que não foi por acaso que Deus nos escolheu. Não foi por acaso que Deus nos achou. Não foi por acaso que Deus nos lavou. Não foi por acaso que Ele nos deu o Espírito dEle. Não foi por acaso que Ele nos lapidou, Ele nos levantou. E por que Deus fez isso? Por quê? Porque existe almas que estão gemendo, existem vidas que estão doentes, existem pessoas que estão na miséria, existem pessoas que estão agora com depressão, existem agora pessoas pensando em se matar, tem pessoas agora na Cracolândia pensando por que eu não consigo sair dessa, eu queria tanto sair desse vício. Tem pessoas agora, irmão, dizendo, eu não estou feliz com a vida que eu estou vivendo. E nós aqui nessa noite sabendo que a solução para todas essas pessoas é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis, como aquela mulher do capítulo 4 de João. Ela estava ali procurando uma água que iria perecer, mas se apresentou a ela uma água que iria saciar a sede dela, e que ela veria, ela mudaria de vida. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. No capítulo 3 de Jonas, eram 120 mil pessoas naquela cidade. E vou dizer, aquela cidade era iníqua. A cidade, a população, melhor dizendo, era uma população que exalava ódio. Era uma população que estava aprisionada. Mas escute, nasceu no coração de Deus o propósito. Qual? O propósito de alcançar cada uma daquelas preciosas almas. Para muitos eram perdidos, para muitos até muitos queriam, que Deus mate mesmo, que Deus arranque essas vidas meu, que Deus sempre era meu. Mas para Deus era almas preciosas. A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que todo o dinheiro dessa terra, mais do que o mundo todo. Uma alma. Aí escute, irmãos,
O rei de Nínive, quando ouve aquela mensagem, e escute, não era uma mensagem hoje, uma mensagem de boas novas, uma mensagem de avivamento, não. Era uma mensagem de condenação. Era uma mensagem de juízo, aonde Deus faria com que todos morressem. Só que escute, irmão, quando Deus alcança a coluna da casa, tem tudo para Deus alcançar a casa. Uma vez eu estava ouvindo um testemunho de que lá na África, em muitos lugares da África, quando você alcança o chefe da tribo, toda a tribo vai junto com o chefe. Quando Jesus alcança o chefe das tribos, o chefe da tribo, ele diz: todo mundo vai ir comigo, todo mundo vai servir comigo, e ai de cada um deles querer não ir, meu irmão. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é te pegar mesmo. Deus quer fazer a obra na sua casa, é por isso que Jesus te alcançou mesmo. Ah, meu Deus do céu, não foi à toa, pastor, mas só eu na minha casa, só eu na minha família, só eu, irmão, é você mesmo. Antes de um milagre ser coletivo, o milagre é individual. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda quando Jesus chega ali. Ali quando Jesus atravessa o mar da Galileia depois daquela tempestade. Porque os discípulos também não viveram aquela tempestade à toa. Quando eles atravessam aquela tempestade, Jesus e os discípulos, eles encontram um homem com uma legião de demônios. Jesus liberta, mãezinha, do nosso pastor Paulo César, aquele homem de milhares de demônios. A Bíblia diz que aquele homem fica tão grato, tão feliz, tão regozijante, pastor, que ele diz: deixa eu ir contigo, deixa eu estar contigo, deixa eu andar contigo, eu quero ir para onde você for, eu estou tão feliz na tua presença, se vocês for para onde vocês for, eu vou. Jesus falou: você não vai atrás da gente não, você não vai me acompanhar não, aqui nessa cidade eu não sou bem-vindo, minhas coisas o Senhor te fez. E anuncia. Jesus te chamou para anunciar. A Bíblia diz: não sois vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós para que vá e não dê fruto. Não, para que vá e dê fruto, para que vá e dê fruto, para que vá e dê fruto. Jesus nos chamou para dar fruto, e meu irmão, e não é fruto perecível. Deus quer que a gente dê frutos eterno. E sabe quais são esses frutos que Deus quer? São vidas no altar, são pessoas que estão lá no mundão, pessoas que estão no homossexualismo, pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão praticamente à beira do abismo. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz a Bíblia sobre um homem chamado Cornélio. Um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresenta para Cornélio. Ele não é judeu, ele não é apóstolo. O anjo se apresenta para Cornélio. Por quê? Porque Cornélio, ele decidiu entrar num nível de oração. Cornélio decidiu fazer jejum. Cornélio decidiu começar a ter um coração que agradava a Deus. Cornélio não era judeu. Cornélio ainda nem era discípulo. Mas Cornélio começou a decidir a buscar a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nem sabia sobre Jesus, nem tão menos sobre o Espírito Santo. E o anjo do Senhor falou: Cornélio, manda algum dos seus empregados ir até a Jope. E lá em Jope tem um homem chamado Simão Pedro. Manda ele vir. Quando ele vir, ele vai te falar as palavras que eu quero dizer para você. Quem pode dizer glórias a Deus? Naramande que ela manda cala mandará. Neri ela mandará badachore ela badacala mandará.
Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, meu irmão, que coisa linda. Eu imagino se uma família pedir para um pastor fazer uma oração na casa dela, no mínimo, no máximo, essa família, ela vai esperar o pastor chegar e o pastor vai lhe fazer o que Deus mandar. O que Deus mandar ele falar. Só que a Bíblia diz que Cornélio não se satisfaz com isso. Cornélio faz algo notório. Enquanto Pedro está, meu pastor Paulo César, vindo de direção ali de Jope, aonde ali aquele Cornélio estava, a Bíblia diz que Cornélio convidou os seus vizinhos, Cornélio convidou os seus amigos, Cornélio convidou a sua parentela, a sua família. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, no capítulo 10, a casa de Cornélio estava cheio de almas, cheio de vidas, cheio de pessoas. Ah, meu Deus do céu, aquela seara, aquela plantação estava pronta para ser colhida. No que ele abandará. Cornélio, ele decidiu: eu não quero só a bênção para a minha vida, não. Eu quero convidar pessoas. Eu vou encher a minha casa de pessoas. Quando Pedro chegar na minha casa vai estar cheia de pessoas. Porque não só eu preciso ouvir, mas muitas pessoas também precisam ouvir. Quando Pedro começa a pregar, quando Pedro começa a anunciar Jesus, diz a Bíblia, meu irmão, que o Espírito Santo começa a batizar todos com o Espírito Santo. Jesus começou a batizar toda aquela multidão, aquela pequena multidão com o Espírito Santo. Pedro fica bobo, Pedro fica abobado, porque Pedro não imaginava que aqueles que ele achava que eram pessoas ímpias, aqueles que ele achava que eram aquelas nações distantes, eles também tinham o direito de receber o Espírito Santo. E quanto mais ser batizado com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoa. É rico, é sem dinheiro, é pequeno, é grande, não tem escolaridade, tem 5 diplomas. Santo, 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 santo. Aleluia. Espírito Santo, Yeshua, 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 o meu amado é. O meu amado é. Entre diga, escute. Jonas não queria ir até aquela cidade. Jonas não queria ver aquela nação convertida. Jonas queria era a condenação deles. Jonas sabia que se ele fosse pregar, ele sabia que a misericórdia de Deus é tão grande que Deus ia voltar atrás. Jonas sabia que o amor de Deus, irmão, é tão grande, o amor de Deus ele é tão imensurável, que ele não olha para o passado, ele não olha o que nós fizemos ou o nosso histórico. O que ele olha é
é uma vida, é uma alma, é preciosa. Tenho projeto, tenho sonhos, vou fazer com que minha glória seja resplandecida sobre essa vida. E aonde há abundor o pecado, vai superabundar a minha graça. Aonde abundou o pecado, aonde o diabo achou que iria ceifar, aonde o diabo achou que iria destruir, eu intervinho, eu entro, eu restauro, eu levanto, eu unjo todo o meu espírito. Escute, irmãos. A Bíblia diz que ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas vai para outro lugar. E para onde Jonas vai? É nos lugares mais baixos. Deus faz com que Jonas estava no navio e aquela grande tempestade acontecendo, Jonas ele desce para o porão. Olha, escute, irmão. Jonas desce para o porão. Quando a sorte cai sobre Jonas e entenderam que aquela tempestade estava vindo sobre aquela embarcação por causa de Jonas, a Bíblia diz que Jonas é jogado para baixo daquela embarcação, daquele navio, e diz a Bíblia que Jonas desce mais ainda, e a Bíblia diz que aquele grande peixe, no Novo Testamento diz que é uma baleia, diz que uma baleia, ela papa, ela engole Jonas, e Jonas desce para o fundo do útero, no fundo do estômago, melhor dizendo, do estômago daquele grande peixe. Perceba que Jonas está descendo, Jonas está descendo, Jonas está só descendo. Jonas só está vendo coisas ruins acontecendo. Jonas só está vendo saldo negativo chegando, porque Jonas ainda não está entendendo. Jonas não está entendendo. Por que Jonas não está entendendo, irmão? E quando a gente não entender que a gente não foi escolhido à toa, enquanto a gente não entender que o preço que foi pago por nós não foi à toa, enquanto a gente não entender que o investimento, Gustavo, que foi feito sobre a sua vida não foi à toa, a gente só vai ver coisas ruins, saldo negativo acontecendo, coisas desagradáveis acontecendo. Por quê? Porque a gente está com o ouvido agravado, a gente não quer dar o braço e torcer. Deus me chamou, Deus quer me dando fruto, Deus quer me ver fazendo a obra, indo até aqueles que ninguém quer, abraçar aqueles que estão sujos, e até os perdidos sim, insistir em alma que não quer. Pedi ela para ir para a igreja, e ela não queria. Convidei umas 2, 3 vezes, pastor Paulo, e ela não queria. Teve uma vez, de tanto eu insistir, ela foi para o culto. Ela foi 2 vezes no culto. Da segunda vez em diante, Gustavo, ela começou a fugir de mim. Ela começou a fugir de mim, eu não achei mais a dona Sônia, eu fui até a casa dela. Eu fui lá, bati, chamei. E sabe o que ela fez? Ela fechou a porta, desligou as luzes e disse para os vizinhos: quando aquele menino chegar, fala que eu não estou em casa. Sabe o que eu fiz? Desisti naquele dia. Eu encontrei a irmã Sônia na rua. Peguei a irmã Sônia na rua. Falei: irmã Sônia, Jesus mandou te dizer que a obra que ele tem na tua vida. Aí ela coçou a cabeça. Já veio aquele cara chato. Irmão, tu acha que ganhar uma alma é no oba-oba? Você acha que ganhar uma alma que está na garra do diabo é na sombra e água fresca? É cima de uma sabe, aquele negócio de balança, e tomando água de coco? Não. É um negócio sério, é você brigar com o inferno, é você sangrar o joelho, é você lembrar daquela pessoa em oração, é você jejuar por aquela pessoa. Irmão, daqui a pouco eu estou insistindo naquela dona Sônia, ela veio para o culto, varão. Ela veio para o culto. Sabe o que ela fez? Aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu? Batizamos ela nas águas. Depois de alguns anos, ela falou para mim, pastor Rodrigo, olha, você era muito chato. Você era muito chato, mas que chatice que você era. Mas hoje eu agradeço o quanto você foi chato. Ela mexia com macumba, gente. Ela mexia com espiritismo. Ela falou: hoje eu agradeço por você não ter desistido de mim.
Quem pode dizer glórias a Deus, irmãos? Que coisa linda. A Bíblia diz que Jonas, ele não quer ir para Nínive. Porque por alguns motivos, Jonas decidiu não querer ir, não querer pregar, porque Jonas sabia que Deus é muito bom, que a misericórdia de Deus, ela é infinita, irmãos. Por isso que Jonas está descendo. Por isso que Jonas está descendo. Por isso que Jonas está descendo. Por isso que algumas coisas estão deixando de acontecer. Por isso que portas se fecham. Por isso que algumas coisas não estão prosperando. Por isso que algumas coisas não, o que deveria estar lá na frente não está. O que deveria estar indo de vento e popa não está. Por quê? Porque há uma negligência de Jonas. Há uma negligência de Jonas. Se lembra do despertador? Pois bem, Deus nos chamou nessa noite para nos despertar. Mas Deus não tem poder, melhor dizendo, Deus não quer te obrigar. Deus não quer me obrigar. Mas a Bíblia diz que o filho pródigo, ele disse ao seu coração: levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Escute, no capítulo 2 de Ezequiel, diz o Senhor: Ezequiel, filho do homem. A Bíblia diz que Ezequiel se levantou e ouviu a voz do Senhor, e Deus começou a falar: Ezequiel, eu quero te chamar. Ezequiel, há um povo. Ezequiel, é uma mensagem que eu quero colocar no teu coração. Se levantou, e nessa noite a gente vai sair daqui hoje levantado. A gente vai sair daqui hoje de pé. A gente vai sair daqui hoje com algumas decisões a serem tomadas. Na calamanda, na baixúria, na calamandarábia, nele a labandachúria, na calamandarácia. Oh, aleluia! Aleluia! Nós chamamos, Senhor, Yeshua. Meu orgulho me tirou do jardim. E se eu vendesse tudo que tenho, pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é. Milhares e milhares. O mais belo entre milhares e milhares. Eu não ia pregar essa mensagem, mas Deus falou: meu filho, tem tantos missionários aqui dentro, tem tantos ganhadores de almas aqui, tem tantos adoradores, tem tantas pessoas com chamado aqui. Dará fruto de 30, dará 60 e outro darão 100 por um. Não sois vós, e eu termino aqui, não sois vós que me escolhestes, mas eu é que escolhi a vós para que vade e dê fruto, e o vosso fruto
permaneça. Que Deus continue abençoando cada um aqui nessa noite. Deus abençoe a cada um de nós. Saiamos daqui hoje com essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar. Enquanto deixa eu te usar, deixa eu te usar. Quando eu te uso, Senhor, meu Deus e meu Pai, enquanto nós cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida das nossas coisas. Enquanto nós te agradamos, o Senhor também nos agrada. E quando, meu Pai, nós colocamos nas nossas mãos, meu Pai amado, para fazer o teu ide, para fazer a tua obra, quando nós nos sacrificamos, quando nós nos doamos, quando nós, meu Pai, fazemos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou, meu Pai, o Senhor prospera a nossa vida, o Senhor abre as portas, o Senhor, meu Deus, muda a nossa família, o Senhor trabalha no casamento, o Senhor trabalha na vida do filho, o Senhor trabalha no corpo físico, o Senhor, meu Pai, liberta, o Senhor transforma, o Senhor quebra as cadeias, quando nós começamos a te adorar, Senhor, meu Pai, a te agradar, Jesus, o Senhor começa a mover os céus e a terra, o Senhor começa a fazer o impossível se tornar possível, e nessa noite, Pai, eu creio que cada um aqui está sendo tocado pelo teu poder, meu Pai, eu quero declarar que a vida dessa mulher nunca mais será a mesma, a casa dela nunca mais será na Calabadaxúria, na Calamandarábia, Jesus, o casamento dela não será mais o mesmo, os projetos dela não será mais o mesmo, porque hoje, Pai, hoje, o Senhor preparou algo especial para cada um de nós, meu Deus, da vitória, e em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, Senhor Jesus, fala nos corações, na cada um dos nossos corações, que nós vamos sair daqui hoje, Pai, com essa semente plantada, porque tenho certeza que essa semente ela vai germinar, essa semente ela vai frutificar, Senhor, essa semente, meu Pai, vai dar grandes colheitas, porque a tua palavra ela não volta vazia, é o que eu profetizo no nome de Jesus, e você diz amém. Pastor Paulo César. Obrigado, pastor. Amém. Irmão, senta só 2 minutinhos, porque nós já estamos encerrando. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo, né, que tem acompanhado aí, né, inclusive os cafés de pastores, ele é do conselho também de pastores, né, onde hoje eu sou de novo, né, o presidente do conselho. Lembrando os irmãos que em fevereiro, dia 28 é o café, não aqui em Santa Rita, numa igreja lá, de um pastor que foi daqui também, e para a glória de Deus vai ser lá, tá bom? Deixa eu falar uma coisa, essa mensagem foi propícia do coração de Deus. Todos nós temos uma missão, meu irmão. Nós já nascemos com uma missão.
Só que esse despertamento missionário tem que brotar, tem que ser despertado em nós. E eu acredito que nós estamos precisando de ouvir mensagens assim, que nos diz o quanto nós somos responsáveis por vidas, por nações, por cidades. E a gente precisa fazer isso. Eu peço oração, vocês, que nós estamos com uma filial em Moçambique, lá nosso ministério Encontro com Cristo. E essa semana eu encontrei um pastor, amigo nosso, amigo pastor Samuel, nosso amigo em comum, e nós conversamos sobre isso. E ele falou, pastor, quando nós começamos a ajudar aquela igreja, e ela se filiou ao nosso ministério, nós começamos a ajudar, inclusive na igreja dele lá em Moçambique, na região, nem luz tinha. Eles mandaram um recurso para lá, colocaram vários postes, até chegar na igreja, que é um matagal. Inclusive eles cultuavam, quando chovia, numa lama preta, e ficavam lá dançando, cultuando o Senhor numa lama bem preta mesmo. E eles estão mandando recurso para lá, igual a nós. Só que esse mês ainda, nós mandamos no início de janeiro, comprometeram fazer culto de missões, e nesse recurso que eles tiraram no culto, vão mandar para nós mandarmos para lá. Na semana passada, um dia lá, o almoço deles foi rato frito, ou queimado, assado. Aquilo está mais para queimado do que para assado. E é rato, tá? Então isso dói muito. Inclusive eu estava vendo a Camila Barros, não sei se você viu, ela está pedindo, inclusive, ajuda para Moçambique. Então, queridos, a coisa lá não está fácil. Não é fácil. A gente aqui está atravessando um momento difícil? Estamos sim. Governo difícil, agora impostos altíssimos, tá? Mas nada se compara com o que eles estão vivendo lá. Então, precisamos de ter esse coração missionário, tá? O pastor Davi me liga todo dia, manda áudio, manda vídeo, todo dia. Lá tem uma diferença de 5 horas, tá? De 5 horas. Então, quando meia-noite aqui, lá está amanhecendo praticamente. Aí ele me liga. Falei, pastor, a diferença aqui já é madrugada, já estou dormindo. E ele está amanhecendo. Mas eu não ligo, eu atendo, e a gente está sempre orando por eles. Eu peço que vocês orem pelo pastor Davi, tem 27 anos, a esposa dele e um filhinho, e a mãe que é deficiente. Ore para que Deus continue abençoando aquele trabalho. Por isso que eu estou falando que a mensagem que o pastor Rodrigo trouxe é propícia. Nós não devemos, não podemos fazer só o que nós gostamos de fazer. Temos que fazer o que precisa ser feito e não o que gosta. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não tem negócio de gosto. Tem que ser fazer o que é preciso fazer. E pronto, acabou. Mas eu não tenho talento para, por exemplo, eu pretendo ir meio do ano lá. Pretendo. Já estou falando com alguns irmãos para me ajudarem. Tem um pastor que quer ir comigo, tá? Basicamente aí uns 3, 4 mil reais, né? Dependendo do período do ano e de volta. E assim mesmo nós temos que levar recursos. Então eu quero, meio do ano, a gente conseguir arrecadar pelo menos 10 mil reais entre passagem e recurso para deixar lá. Levar chinelos, levar roupas, levar tudo que eles precisam, tá? E dar suporte para que eles continuem pregando o evangelho lá onde nós não podemos ir. Então, como o pastor falou, Jonas não queria, não era desejo dele, não tinha vontade nenhuma, mas não tem esse negócio de vontade. Tem que fazer o que Deus mandou e pronto. Né? Não tem negócio de vontade, eu não gosto, eu não quero. Né? Não. Depois que a gente se converte, acabou o livre-arbítrio.
Não tem esse negócio de, pode ir ou pode não ir. Não tem esse negócio. Se você for ver na Bíblia, quem estava em Deus não tem querer. Quem está em Deus não tem querer. Quem está em Deus não tem opção. Ou faz, ou vai, e vai por aí fora. A gente tem que cumprir o ídolo do Senhor. Amém, querido? Eu louvo a Deus porque você veio hoje, debaixo dessa chuva toda. E sabe o que eu acredito? Porque a gente fala muito raso assim, a nossa vinda aqui não foi por acaso. Mas existe uma profundidade em sair de casa, em cumprir um propósito tão grande que você nem imagina o que Deus está fazendo na tua vida, só pelo fato de você ter rompido barreiras e dificuldades e tudo para chegar até aqui. Que Deus está trabalhando na tua vida. Você não imagina o mover que Deus está fazendo na tua vida. Tem gente aqui que investiu e investe dinheiro para vir. Não só tempo, não só disponibilidade, não só o fato de sair de casa, não. Tem gente aqui que investe só para estar aqui. E você acha que Deus vai deixar isso barato? Deus está te recompensando em nome de Jesus. Eu creio que Deus está te dando tudo em dobro. Deus está te dando em triplo, 4 vezes mais aquilo que você está fazendo pelo reino de Deus. Aqui tem gente que paga para vir, porque tem que vir de Uber, tem que vir de condução, e ainda deixa uma semente. Para você ter uma ideia como é que é o reino de Deus, né? A pessoa vem, gasta o dinheiro, porque isso não é gastar, é investir, ele investe, dá oferta, e alguém fica pensando, que povo é esse que faz uma loucura dessa? Sai de casa com chuva, pega a condução, gasta o dinheiro dele, ainda deixa uma oferta e vai embora para casa. Que povo é esse? Que história é essa? É porque essa gente não conhece o poder do evangelho, amém ou não? Não conhece o poder da palavra, não conhece o poder de uma semente, não conhece o poder do retorno que vem sobre a tua vida. Amém, querido? Deus abençoe todos que estão aqui. Léo, temos culto. E depois, só depois do carnaval. Nós não vamos ter culto nem na quinta que vem e nem no domingo que vem. Só esse domingo agora, tá bom? E aí nós vamos estar descansando um pouquinho. Não da presença de Deus, né? Porque a gente não descansa disso, né? Mas de vir à igreja. Mas vamos continuar fazendo a obra. Quem tem redes sociais, continue evangelizando nas redes sociais. Continue postando, continue gravando vídeo, continue mandando um áudio, continue mandando mensagem. Qualquer hora, Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Amém? Pastor Yara, vem cá orar para encerrar aqui. Amém? Glória a Deus. E depois eu vou chamar o pastor Rodrigo para a gente fazer um podcast. Vamos falar sobre missões. Sei que você gosta de evangelismo, gosta de missões. Vamos fazer um podcast sobre isso. Né, pastor Samuel? Vamos chamar ele para a gente estar aqui fazendo uma live, um podcast, falando só sobre esse assunto, mas vasculhar a Bíblia, a história de missionário. Vamos falar disso qualquer hora? Em nome de Jesus? Amém. Deus abençoe. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Oremos. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que foi feito aqui nesta noite. Louvamos a Ti pela vida do Teu ungido, do Teu servo que nos trouxe a Tua palavra aos nossos corações. Pai, abençoa sua família, sua esposa. Senhor, ser com cada um de nós. Toma nossos lares em Tuas mãos, nossa família, nossa vida. Pai, toma-nos, ó Deus, em tuas santas mãos. Te agradecemos por tudo, Pai. Dai-nos, Senhor, um restante de semana abençoado. Nos dá livramento. Toma a nossa frente. Ser conosco. Despede-nos em paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Não só hoje, mas para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e todos digam A gente anima a fazer a obra. Deus abençoe.